E aí, galera que assiste meu canal, hoje eu vou estar explicando para vocês como acontece um sistema fisiológico do nosso corpo para estar melhorando a pressão arterial. É um sistema chamado de sistema renina, angiotensina e aldosterona, tá? Vou explicar aqui de forma bem resumida e direcionada, tá? Não vou me aprofundar muito no assunto, vou falar aqui de forma bem superficial para que vocês entendam e vocês consigam ter uma noção e adentrar mais no assunto, tá? Como vocês podem observar aqui na imagem, eu tenho 3 órgãos importantes que vão participar desse sistema, tá? Aqui eu tenho rim, tá certo? O rim. Aqui eu tenho o fígado. E aqui eu tenho o pulmão, tá? São os 3 órgãos responsáveis por controlar a nossa pressão arterial, tá? Então, na situação hipotética, eu vou colocar bem aqui, tá? A pressão arterial de um paciente começa a diminuir, tá? Essa pressão arterial diminuiu, automaticamente esse sangue vai chegar numa menor quantidade aqui no rim, consequentemente, se chega menos sangue no rim, ele vai entender que tem algo de ruim acontecendo com o organismo, algo está desregulado, tá certo? Então, automaticamente, o rim, ele vai produzir uma substância. Como é que é o nome dessa substância? Renina, tá certo? Ele vai produzir essa enzima, e essa enzima, ela é muito importante porque ele vai jogar para a corrente sanguínea. Isso tudo para fazer com que a PA do paciente, a nossa pressão arterial, ela comece a subir, tá certo? E essa renina, ela é muito importante porque no momento que ela está na corrente sanguínea, ela vai atrás, ela vai buscar outra substância, só que produzida pelo fígado, que a gente vai chamar de angiotensinogênio. Tá certo? A renina, ela é jogada na corrente sanguínea e vai percorrer todo o nosso corpo para encontrar o angiotensinogênio, tá certo? Quando a renina encontra o angiotensinogênio produzido lá pelo nosso fígado, vai acontecer um processo que a gente vai chamar de clivagem. Um processo de clivagem. O que é essa clivagem? Nada mais é do que a quebra desse angiotensinogênio, tá certo? E aí, quando a renina quebra o antensinogênio produzido pelo fígado, e aí transforma-se em uma substância que a gente chama de angiotensina 1, tá certo? A gente vai chamar de angiotensina 1, certo? Essa angiotensina 1, pessoal, ela vai favorecer o aumento da pressão arterial, mas de forma bem sutil, tá? Não é algo assim muito exorbitante, só vai estar fazendo um aumento ali de aproximadamente 3 a 4 milímetros de mercúrio da pressão arterial, tá certo? Então, não é algo muito exorbitante, certo? E aí, essa angiotensina 1, ou não ser tão eficaz, essa pressão arterial ela não vai mudar drasticamente, e aí ela precisa ser convertida, tá certo? A angiotensina 1, vou botar bem aqui para vocês. A angiotensina 1, ela tá aqui na corrente sanguínea e ela vai percorrer também todo o nosso sistema, tá? Todo o nosso sistema cardiovascular. E aí o pulmão, ele produz uma enzima, tá? Essa enzima é chamada de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Então, automaticamente o pulmão ele vai produzir essa enzima encontra-se com a angiotensina 1, e aí eles vão formar, tá? Quando essa enzima conversora, a própria sigla ela já diz que vai converter a angiotensina 1 em converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Essa angiotensina 2, pessoal, ela já tem um efeito mais intenso no organismo. Por quê? Porque ela vai participar no aumento do retorno venoso. Ela vai aumentar o retorno venoso para o coração, então se aumenta o retorno venoso, consequentemente, o coração ele vai trabalhar mais, tá? Então, também vai participar na vasoconstricção, ou seja, ele vai atuar lá nos vasos sanguíneos, fazendo o quê? Vasoconstricção. Vou botar bem aqui também, para ficar bem entendido. Então, a angiotensina 1, melhorando o retorno venoso, fazendo vasoconstricção, consequentemente, ela vai aumentar a pressão arterial, tá? Dentro do nosso organismo, certo? A angiotensina 1, ela não é tão eficaz nesse aumento da pressão arterial, tá certo? Ela vai fazer ali vasoconstricção, mas não tão eficaz quanto a angiotensina 1. Essa angiotensina 1 percorre pelo
nosso sistema cardiovascular, encontra-se com a ECA, tá certo? Outro órgão que vai estar fazendo também a produção dessa ECA é os vasos sanguíneos, tá certo? Os vasos sanguíneos também produzem a enzima conversora de angiotensina, tá certo? Tanto o pulmão quanto os vasos vão estar produzindo essa enzima que vai estar fazendo a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, tá bom? Aqui, então, essa angiotensina 2, ela vai enviar comandos, tá? Envia comandos. Tá? Ela envia comandos para onde? Para cá, para os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, tá? Vai receber lá o comando da angiotensina dizendo assim, opa, vamos fazer vasoconstricção porque a pressão arterial está diminuindo e a gente precisa aumentar essa pressão, tá? Então, vasoconstricção, o vaso que estava com seu volume um pouquinho mais, como é que se diz? Distendido um do outro, ele vai diminuir. Isso é vasoconstricção, tá? Ele vai mandar também um comando lá para a hipófise produzir um hormônio que é chamado de ADH, tá certo? Esse ADH, ele também é conhecido como vasopressina, tá certo? A vasopressina, ela é muito importante para a conservação de água, tá? Lá pelos rins, ou seja, ela vai estar presente ali lá na desidratação, tá certo? A hipófise lá no hipotálamo, tá? Que está presente ali no hipotálamo, vai produzir o ADH justamente para conter a questão da água no organismo, consequentemente, auxiliar ali na aumento dessa pressão arterial, tá bom? A angiotensina 2 também vai mandar sinais para o sistema nervoso, tá? Tanto o sistema nervoso simpático na produção de neurotransmissores. Aqui o neurotransmissor muito produzido é a adrenalina, tá certo? Justamente para aumentar essa questão da pressão arterial, tá? Outro comando enviado vai ser lá para a glândula suprarrenal, tá certo? Essa glândula que fica acima dos rins, tá? A suprarrenal ela é dividida tanto em córtex quanto medula, tá? E aí a angiotensina vai mandar um comando dizendo, opa, vamos lá produzir aldosterona, tá certo? Essa aldosterona, pessoal, ela é muito importante, tá? Nessa secreção de potássio e hidrogênio, tá certo? E aí também vai mandar esse comando lá para os rins reter tanto o sódio quanto os líquidos. Consequentemente, tudo isso aqui vai auxiliar no aumento da pressão arterial, tá certo? Então, assim, a aldosterona produzida pela suprarrenal, que é esse órgão, essa glândula, aqui fica em cima do rim, tá? Ela vai estar auxiliando na secreção de potássio, ou seja, ela vai secretar potássio, bem como também hidrogênio, e vai fazer a recaptação, certo? Vai auxiliar na recaptação de sódio, Na, e líquidos. Tá? Então, a aldosterona, tá? É uma substância produzida lá pela suprarrenal que vai estar fazendo essa secreção de potássio e hidrogênio, bem como também vai auxiliar nessa captura de sódio e de líquidos, tá? E o rim também vai participar nessa captação de sódio, consequentemente, vai aumentar essa pressão arterial do paciente, tá? Então, assim, pessoal, isso aqui acontece a nível de organismo, normalmente, tá? E aí, a partir do momento que essa pressão arterial diminui, todo esse sistema aqui ele vai entrar em ação. É claro que aqui eu falei bem resumido, tá? Existe uma infinidade de coisas ainda que se a gente for buscar, a gente for pesquisar, a gente vai encontrar. Aqui é para vocês terem uma noção, a pedido aí dos meus alunos de farmacologia, certo? E aí, para eu entender como os fármacos antihipertensivos eles agem no corpo, eu preciso saber desse sistema, que é o sistema renina, angiotensina e aldosterona, tá? Que vão estar fazendo todo esse processo aqui. E aí eu vou ter medicamentos que vai agir na produção de renina, tem medicamentos, classe medicamentosa, que vai estar inibindo a questão da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina, tá? E que isso vai ser um tema de um próximo vídeo, tá? Explicar para vocês como as classes medicamentosas vai estar agindo aqui nesse sistema, consequentemente um paciente que está com a pressão elevada, fazer com que essa pressão diminua, tá? Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreve aí no canal. Foi assim um vídeo de forma bem rápida e bem resumida, esse sistema que é muito importante para a nossa saúde, tá? O nosso bem-estar, a nossa homeostase do nosso organismo, tá? Até a próxima, pessoal!
We fall,